que eu vou te mostrar aqui vai parecer absurdo, mas isso vai explicar toda a tua vida e por que ela não muda. Você nunca viu o mundo real. Você só viu o que a sua mente criou. E o mais perigoso disso é que você chama isso de realidade. Nesse exato momento, enquanto você está me assistindo aqui, o que você vê não é o mundo como ele é. É uma versão filtrada, interpretada e ajustada pela sua mente. Se você não entender isso, você vai continuar preso em uma realidade que nunca foi real. E hoje eu vou te mostrar como isso está acontecendo agora. Mas presta atenção numa coisa. A maioria das pessoas não chega até o final desse vídeo. Não porque é difícil, mas é porque é desconfortável perceber isso. Então fica comigo até o final e vê se você consegue não fugir disso. Porque se isso aqui se encaixar, meu amigo, você nunca mais vai conseguir enxergar a realidade do mesmo jeito de novo. Vamos começar com algo simples. Existe uma realidade objetiva, certo? Por exemplo, peço que não ligue para o meu desenho, tá? Mas vamos lá, você olha para um carro vermelho. E é óbvio que ele é vermelho. Você está vendo com clareza. Não tem como ele ser de outra cor. Tem um amigo do teu lado que está vendo o mesmo carro vermelho e ele pode confirmar isso. O carro é vermelho. Agora faz o seguinte. Pergunta para um daltônico qual que é a cor desse carro. Qual que é a cor daquele carro vermelho que você vê? E se ele disser que é cinza, quem é que está vendo a realidade de verdade? Ele está errado? Ou vocês dois estão vendo coisas diferentes? E antes que você diga, ah, Denner, mas isso é uma deficiência, ele é normal e blá, blá, blá. Ok, mas agora eu vou te fazer uma pergunta desconfortável. E se a sua mente também estiver distorcendo a realidade, só que de um jeito que você chama de normal? E eu vou mais além, isso aqui não acontece só com cor. Quer ver uma coisa interessante? Imagina comigo agora um limão, bem verde, bem ácido. Você corta ele e você sente, você vê aquele suco escorrendo pela sua mão. E agora você morde esse limão. Não tinha limão nenhum. E mesmo assim, o seu corpo reagiu. Você salivou, talvez até sentiu um arrepio, como se fosse real. Quer ir mais longe ainda? Você conseguiu entender isso aqui? Mesmo estando errado, o teu cérebro, ele corrigiu automaticamente. Ele preenche, organiza, dá sentido. E é exatamente isso que ele faz com a realidade. Você não vê o mundo como ele é. Você vê uma versão ajustada pela tua própria mente. E tem mais. Desde o começo desse vídeo, tem um som de batida de coração no fundo. E você, muito provavelmente, só percebeu agora que eu tô te falando. Ou seja, a realidade não mudou. Só a tua atenção. Percebe o que está acontecendo? Cor, sensação, linguagem, percepção, tudo passa pela sua mente antes de virar realidade. Eu acabei de te provar, na prática, sem teoria, que a tua experiência é 100% virtual. E quando eu digo virtual, não é metáfora, é literal. Porque tudo que você chama de mundo não chega para você diretamente. Chega como informação. Luz, som, sensações. Tudo isso é convertido, processado e reconstruído aqui dentro. Ou seja, você está recebendo dados
e transformando isso em experiência. Mas agora vem a parte que ninguém para pensar. Se tudo que você vê passa pela tua mente, então você nunca acessou a realidade de verdade. Você sempre esteve um passo distante dela. Porque pensa comigo, antes de você ver qualquer coisa, o teu cérebro ele já interpretou. Antes de você sentir, ele já traduziu. Antes de você entender, ele já deu significado. Ou seja, você nunca vê o mundo em estado puro. E se você nunca vê o mundo de verdade, então tudo o que você chama de realidade é, na verdade, uma experiência interna. Você não está vivendo o mundo. Você está vivendo você. E isso muda tudo. Porque significa que nunca existiu um mundo lá fora. Pelo menos não da forma como você sempre acreditou. Porque se tudo que você vê é filtrado, interpretado e transformado internamente, então o que você chama de realidade é, na prática, uma experiência de si mesmo. Um mundo, bilhões de realidades diferentes. Porque pensa só, se tudo que você vive é uma experiência gerada internamente, então presta atenção nisso. Se tudo é experiência, então a consciência, ela não pode estar dentro da realidade. Ela tem que ser o fundamento da realidade. Ela tem que ser o que torna a realidade possível. Você não está dentro da realidade. A realidade está dentro de você. E quando você começa a perceber isso, tem mais uma coisa que muda completamente a forma de você enxergar tudo. Porque se isso for verdade, então aquela divisão que você sempre sentiu entre você e o mundo começa a não mais fazer tanto sentido assim. Porque se tudo que você chama de fora só existe como experiência dentro de você, então onde é que exatamente está essa separação? Talvez essa divisão nunca tenha sido real. Talvez ela sempre tenha sido uma construção da mente. Porque o dentro e o fora não são duas coisas diferentes, mas sim duas formas da mesma experiência acontecendo. E quando você começa a perceber isso, algo muda, porque você para de reagir como se o mundo tivesse contra você e começa a observar como tudo responde ao que acontece dentro. Você não está separado da realidade. Você é o processo que cria a realidade. Então, como você começa a usar isso na prática? Primeiro, para de tentar mudar o mundo lá fora e começa a observar como que você vive está conectado com a forma como você percebe tudo. Quais crenças que estão criando esse sofrimento? Qual é os significados que você está atribuindo às coisas que te acontecem? Segundo, comece a questionar se aquilo que você está vendo é realmente o que está acontecendo ou só o significado que você deu. Você foi demitido. Isso é o fim? Ou é a única coisa que precisava acontecer para a sua vida mudar? E terceiro, começa a aprender a criar espaço entre as coisas que te acontecem e a forma como você reage a essas coisas que acontecem. Porque é nesse espaço que você começa a sair do automático e criar a sua vida de forma consciente. Agora tem uma parte disso que eu não consigo me aprofundar aqui. E não é nem porque é complicado, mas porque isso não é algo que você entende só ouvindo, sabe? É algo que você começa a perceber só quando a sua consciência se expande. E foi exatamente por isso que eu criei a Jornada de Volta ao Ser. Porque lá eu consigo ir muito mais fundo e, infelizmente, eu não consigo trazer isso em conteúdos abertos. Não é nem sobre mais informação,
mas sim sobre acessar coisas que você só entende quando você começa a viver. Se só esse vídeo aqui já mexeu com a forma que você enxerga a realidade, lá dentro, isso aqui vai muito mais longe. Mas isso é para quem está pronto, porque o resto fica tentando só entender pela superfície mesmo. Enfim, se fizer sentido para você, é o primeiro link aqui na descrição. Para por um segundo e observa. O que está acontecendo dentro de você agora? Os pensamentos, as interpretações, as sensações, tudo surgindo sem você escolher. E mesmo assim, é isso que você chama de realidade. Então deixa eu te falar de novo. Você nunca viu a realidade, só o que a sua mente criou. E agora que você percebeu isso, tenta voltar a viver como se você não soubesse.